Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula da disciplina Enfermagem e Pediatria do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel, a turma unificada de Tancredo Neves. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vamos dar continuidade ao assunto neonatologia e hoje nós falaremos especificamente da assistência de enfermagem ao RN. Gente, na aula anterior, eu ainda usei esse termo, alojamento conjunto. E o que é alojamento conjunto? É uma unidade que é destinada a assistência integral do binômio, mãe e filho, né? Onde a mãe pode estar com o filho desde as primeiras horas, desde que o RN não tenha nenhuma anormalidade ou não tenha acontecido nenhuma intercorrência no parto. Esse tipo de indicação, ela existe desde 1970, né? E desde 2011, o Ministério da Saúde tem enfatizado isso e evidenciado seus benefícios, tá? Infelizmente, ainda não é uma realidade de prática no Brasil. Mas a tendência da humanização da assistência é que tenha em todas as unidades. E quais são os benefícios, né, do alojamento conjunto? A humanização da assistência, a promoção, né, do vínculo afetivo, a interação dos pais e dos familiares com os profissionais de saúde, a oportunidade para as mães aprenderem sobre os cuidados com os RNs desde as primeiras horas, a troca de experiências com outras mães, porque uma primigesta pode estar com uma multípera no mesmo quarto, né? E a redução do risco de infecção hospitalar, já que o manuseio acaba sendo menor e o tráfego de crianças também menor, porque ele estará sempre no mesmo lugar, ele não precisa mudar de salas. O próximo passo importante, né, para a vida do RN, para a assistência do RN, é o aleitamento materno. Gente, fala-se muito em aleitamento, existem muitas campanhas de conscientização. No entanto, às vezes as pessoas não entendem o porquê é tão importante. Nas primeiras horas, especificamente, é essencial o aleitamento materno, porque além de trazer nutrientes, né, para esse neonato, ele vai hidratar esse neonato, vai impedir que ele tenha hipoglicemia e vai dar as primeiras linhas de defesa para o sistema imunológico do neonato que não teve vacina nenhuma, não teve contato com vírus nenhum ainda. Então, o leite materno vai proporcionar a ele essa imunidade inata, que nós falamos assim. É algo fisiológico, o binômio precisa de ajuda, principalmente primigestas, né? Porque tem as dificuldades da pega e na sucção do neonato, as posições, porque às vezes a mãe não sabe ainda como segurar o bebê, os dois ainda não se conhecem, não tem uma boa posição conjunta. Sem contar que tem os mitos, né? Está chorando é porque o leite é fraco. Se pede mama várias vezes é porque o leite é pouco. Não, isso não existe. O leite é sempre adequado para aquele neonato. A questão é que ele vai mamar quando ele estiver com fome, ele vai mamar quando ele estiver com sede, ele vai mamar quando ele estiver triste, ele vai mamar quando ele estiver entediado, ele vai mamar quando ele não tiver nada para fazer, ele vai mamar quando ele quiser mamar. Então, a criança mama muito, o neonato mama muito. E assim, não existe um tipo de mama correto, um tipo de bico correto, e sim o posicionamento do binômio correto, né? Esse posicionamento para que o bebê consiga, né, adequadamente fazer a sucção, nós chamamos de pega, que é a posição que a boca do neonato, né, pega a maior parte, ele abocanha a maior parte da auréola da mama, e não é só o mamilo, né? Nós temos que ajudar para que o neonato não pegue apenas o mamilo, o bico do peito, mas que ele abocanhe uma extensão maior possível da auréola. Olha lá, a classificação dos mamilos, mas todo mamilo é possível para amamentar, tá bom? Nós temos o protuso, que é esse que tem a mama maior, né, o mamilo maior. O semiprotuso, que tem o mamilo na auréola, né? E o semiprotuso, que é o que precisa ser estimulado, e o invertido, que é onde praticamente não se vê o bico propriamente dito, mas ele pode ser estimulado também. O acompanhamento de enfermagem na primeira mamada é muito importante. Gente, por quê?
vai ser o primeiro contato, né? Vai ser a partir dali que nós vamos planejar a assistência às intervenções de enfermagem, né? A promoção, a manutenção, a prevenção, né? De intercorrências. Por quê? Uma pega errada pode ter alguns problemas, como mastite, engurgitamento da mama, lesões, né? No tecido mamário. E tudo isso pode ser evitado através da observação de enfermagem na primeira mama. O momento da mamada é muito, muito importante, especial para o binômio, né? Então, é necessário que a mãe esteja confortável, numa posição boa, que o neonato esteja acomodado também, tá? Assim, ambos terão um bom momento e você vai fazer parte de um momento especial e inesquecível. No entanto, nem tudo é um mar de rosas, né, gente? Nós temos também a unidade de terapia intensiva neonatal. Quer dizer que está em estado grave ou gravíssimo? Não, nem sempre. Quer dizer que requer um pouco mais de atenção. Então, na unidade neonatal, a assistência intensiva, né, é uma realidade constante, né? Então, existem parâmetros indicativos para esse nível de assistência, que são peso e idade gestacional, né? De acordo com a World Health Organization, WHO, o prematuro é todo neonato que nasce com idade gestacional inferior a 37 semanas, tá? A gravidade da prematuridade, ela vai ter relação com a maturidade de cada neonato ao nascimento, né? Por exemplo, um neonato de 34 semanas, ele é menos imaturo que um outro de 28. O de 37 é menos imaturo que o 34 e assim por diante. No entanto, quanto à idade gestacional, qual que vai ser a classificação? Pré-termo, né? É antes de 37 semanas. Aí, antes de 37 semanas, nós vamos ter 3 divisões, que é o limítrofe, que é até 36 semanas, né? Moderado, que vai ser de 31 semanas até 35 semanas e 6 dias. O tardio, que vai ser de 34 a 36 semanas e 6 dias, tá? Então, dentro disso aí, é que o neonato ele vai ser classificado para a questão da unidade de terapia intensiva. No termo, são neonatos de 37 a 41 semanas e 6 dias, e pós-termo é todo neonato a partir de 42 semanas, que é o período limite de gestação, 42 semanas. Quanto ao peso, então a classificação vai considerar idade gestacional e peso. Baixo peso é aquele menor de 2,5 kg. Muito baixo peso é menor que 1,5 kg. E extremo baixo peso, menos que 1 kg. Então, nós podemos considerar que um neonato de 28 semanas com menos de 1 kg, ele é mais imaturo que um neonato de 34 semanas com 1,490 kg. Então, tudo isso vai ser analisado. Ó, a importância das medidas antropométricas serem feitas de forma correta, tá bom? Gente, com base nisso, a evolução do RN, nós vamos falar agora de algumas patologias. A sepse neonatal, por exemplo. A sepse que é uma infecção generalizada. E é um grande desafio, porque tudo acaba se tornando mais complicado porque o nosso paciente ele não fala, né? Ele não pode te dizer o que ele está sentindo. Então, a sepse é uma síndrome clínica, né, caracterizada por uma resposta inflamatória sistêmica e bacteriana generalizada. Em outras palavras, o que acontece é quando um patógeno, né, invade a corrente sanguínea e tem uma infecção generalizada. E a sepse neonatal, ela vai ser classificada de 2 tipos de acordo com a sua etiologia, com a sua causa. Então, ela pode ser precoce, né? Que ela vai ser relacionada com fatores de risco materno, com alguma coisa transferida, por exemplo, uma barreira transplacentária, ou uma febre materna 48 horas antes do parto, infecção urinária nas últimas 72 horas não tratada, colonização por streptococcus do grupo B, não tratado também, bolsa rota mais de 18 horas e infecção do trato genital da mãe. Já a tardia, ela vai estar relacionada à assistência do RN, né? Então, assim, prematuridade, procedimentos invasivos, como, por exemplo, a instalação de um catéter venoso central, ventilação mecânica, nutrição parenteral ou procedimentos cirúrgicos que podem levar, né, a essa infecção.
Já outras manifestações clínicas, né? As manifestações clínicas da sepse, com o que ela pode desencadear? Desconforto respiratório, instabilidade térmica, lembrando que naturalmente o RN, né, o neonato, ele já tem essa dificuldade de controle, né, do calor, apneia, distensão abdominal, taquicardia ou bradicardia, baixa perfusão periférica, que pode causar cianose de extremidades, letargia e hipotonia. A próxima patologia que pode atingir, né, os neonatos é a hipoglicemia e icterícia neonatal. A hipoglicemia neonatal ocorre quando os níveis de glicose estão menores que 40 mg por decilitro. E é comum para neonatos pequenos, para a idade gestacional, que são os PIGs, e também é comum em neonatos filhos de mães diabéticas, que são os grandes para a idade gestacional. As manifestações são bem específicas, né? Assim, tremor, irritabilidade, dificuldade na sucção, letargia, taquipneia, cianose e hipotermia. E a icterícia, ela se caracteriza pela tonalidade amarelada na pele e na mucosa dos RNs, tá bom? Que algumas pessoas popularmente chamam de amarelão. Anomalias congênitas, né? Segundo a WHO, a cada ano, 303 mil recém-nascidos morrem em até 4 semanas após o nascimento devido a anomalias congênitas. As anomalias mais frequentes são má formação cardíaca ou defeitos no tubo neural e também a síndrome de Down. E existem graus de gravidade da síndrome. Embora essas anomalias congênitas elas possam ser resultado de fatores genéticos ou infecciosos, algumas podem ser evitadas também, né? Os fatores ambientais e nutricionais também colaboram para anomalias congênitas, gente, tá? Mas nem sempre dá para identificar a causa exata que levou até aquilo. Algumas podem ser prevenidas, como eu falei, por exemplo, o fechamento do tubo neural, com a ingestão adequada de ácido fólico, fazendo o pré-natal correto, a utilização das vitaminas de forma correta, né, tem se mostrado muito eficaz na prevenção dessas anomalias. E quais são os equipamentos que se usam na UTI NEO? A incubadora, né, que garante o controle da temperatura do corporal, do RN, a umidade no ar, né, também é controlado no interior da incubadora e evita a hipotermia. E qual que é a assistência da enfermagem? Monitorar o funcionamento e saber manusear. Gente, o que eu sempre falo, na dúvida, pergunta e não faça, só faça quando tiver segurança. No entanto, nesses ambientes, geralmente, as unidades elas disponibilizam cursos específicos para manuseio dos equipamentos. O próximo equipamento é a fototerapia, né, que é muito eficaz para o tratamento da icterícia neonatal. Nesse caso, a assistência de enfermagem ela consiste em proteger os olhos do neonato, né, usar um protetor ocular e testar a irradiância antes de usar, verificar a distância entre a fototerapia e o neonato, né? O ideal é de 35 centímetros for fluorescentes e for halógeno 50 centímetros de distância. E como eu falei, nas unidades geralmente tem a preparação específica para o uso dos equipamentos. O próximo é o radiômetro, que vai mensurar a irradiação na fototerapia, né? Para assegurar que o nível de irradiação seja terapêutico e não que tenha algum efeito maléfico à criança. Sempre verificar antes da instalação, após e uma vez durante o plantão, tem que ficar verificando constantemente, tá? As bombas, tem a bomba de infusão e a bomba de seringa. A bomba de infusão, gente, ela vai controlar a medicação venosa, o soro, por exemplo, né? E ela vai ter uma infusão controlada de grandes volumes, né? Na bomba de infusão é a contagem de gotas e o tempo específico. Já a bomba de seringa, ela vai ter uma infusão controlada de pequenos volumes, tá? Então, esses dois equipamentos exigem uma capacidade muito específica de manuseio da equipe para a programação, a instalação, né, da medicação, da dieta, no caso de infusão contínua, o controle da infusão, em caso da bomba de injeção, da bomba de infusão, desculpa.
a utilização correta do equipo de soro, a forma como ele é instalado na bomba e depois é instalado no catéter, na bomba de seringa, a utilização de uma seringa de 10 ou de 20 ml, dependendo do volume, né, do extensor. Então, o tempo programado para infusão, tudo isso é importantíssimo que se saiba. E a unidade dá o treinamento? Dá, mas você só realiza quando você se sentir capaz. Os métodos de identificar a dor, porque como nós falamos no caso da sepse, o nosso paciente neonato, ele não fala. Então, como que você vai identificar? Nós vamos usar uma escala. A escala, nesse caso, é a escala de NIPS, né? Que é a escala comportamental da dor no neonato. Não é difícil, mas você tem que observar o quadro geral. Você tem que olhar o neonato de forma holística para fazer uma avaliação correta e válida. Então, quais são os parâmetros? A expressão facial. Se está relaxada, nenhum ponto. Se está contraída, um ponto. Se não tem nenhuma mudança na expressão facial, é 0. O choro. Se não tem choro, é 0. Se tem resmungos ou é fraco, 1 ponto. Se é um choro forte e vigoroso, 2 pontos, né? E assim por diante, você vai analisando a respiração relaxada, tá alterada, tá irregular, como estão os braços, estão relaxados, estão fletidos ou estendidos. Lembra que eu falei que eles costumam se contrair? O estado de consciência, ele tá dormindo, ele tá agitado. Considerando todos esses itens, nós vamos ter uma score que vai de 0 a 100 dor, 1 a 2 dor fraca, de 3 a 5 dor moderada e de 6 a 7 dor intensa a forte. Então, cabe a nós olharmos o nosso RN de forma holística, nós considerarmos os detalhes, observar o detalhe, um franzir de sobrancelha, uma flexão nos braços ou nas pernas, vai nos dar uma grande resposta na escala de NIPS. Quais são os métodos de controlar a dor não farmacológicos, né? Por quê? Os métodos farmacológicos, eles são prescritos por médicos. No entanto, os não farmacológicos é uma assistência de enfermagem, tá? Como são os não farmacológicos? O principal detalhe na assistência de enfermagem nos métodos não farmacológicos é a humanização da assistência e os benefícios que traz, né? São em relação aos efeitos adversos causados pelos farmacológicos, pela utilização de drogas. E sem contar que tem baixo custo e baixo risco para o neonato e, inclusive, pode ajudar na interação do binômio mãe-filho. Quais são esses métodos? A utilização de glicose via oral, né? A administração de glicose 25% ou sacarose 24% diretamente na língua do neonato, né? No médio de 1 minuto e meio, 2 minutos antes de fazer algum procedimento doloroso, né? Essa aplicação de glicose na língua antes de fazer um procedimento doloroso vai liberar os opioides endógenos do RN, né? E esses opioides, eles têm capacidades analgésicas. A sucção não nutritiva, que a sucção é um reflexo natural do neonato. Então, a não nutritiva, ela pode ser realizada com a chupeta ou com o dedo enluvado. Eu, particularmente, prefiro o dedo, não recomendo chupeta. Por quê? Quando o neonato estiver agitado ou hiperativo, promove o conforto e diminui a intensidade, né, e a duração da dor. E, é claro, o principal é a amamentação, né, que o neonato colocado em aleitamento materno, né, durante um procedimento doloroso, como, por exemplo, uma punção venosa, uma punção calcânea para coleta do teste do pezinho, por exemplo. O efeito de sucção no seio da mãe promove a redução da dor e aumenta a sensação de bem-estar, né, para o neonato, além da sensação de conforto de estar no colo da mãe. O contato pele a pele, que é quando o neonato é colocado direto em contato com a pele da mãe, que é igual ao método canguru, e reduz os sinais fisiológicos e comportamentais da dor, né, pelo calor materno e a segurança. E a contenção facilitada ou enrolamento, que é quando o neonato ele é gentilmente contido com um cueiro, né, mantém os membros junto ao tronco, né, e as mãos próximo da boca.
como se eles estivessem intraútero, ou algumas pessoas chamam de charuto, porque estimula o sistema nervoso central, né? E aí acaba que os estímulos dolorosos vão reduzindo e modulam a percepção da dor. Gente, falando na questão de família e o binômio, a morte, o luto e neonatologia, porque infelizmente crianças também morrem, bebês também morrem. Então, a perda perinatal é uma tragédia que envolve não só os pais, mas todos os familiares. E durante esse processo, os pais e a família, eles passam por estágios de reação de pesar ou estágios do luto. E para isso, eles precisam de apoio da equipe multiprofissional. E é importante para nós conhecermos isso também, para não nos sentirmos culpados e para não nos magoarmos com alguma coisa que venhamos a escutar. Então, o primeiro estágio é a negação, né? Que os pais eles tentam negar a realidade ou a gravidade do filho, né? Porque eles têm esperança, eles têm os sonhos que eles desenvolveram durante a gravidez para proteger. A raiva, que é quando eles tomam consciência da situação. Os pais, quando atingem essa fase da raiva, eles necessitam culpar alguém ou algo. Então, caso vocês venham passar por isso, não é com você, é o que a pessoa está sentindo, né? E quais são as nossas estratégias de enfrentamento? É o apoio. Esse apoio ele é encontrado nos familiares, nos amigos, né, em religião, em grupos culturais, em grupos de apoio e inclusive em nós, profissionais da saúde. A negociação é o próximo estágio do luto, que envolve a barganha, que é quando os pais eles procuram alguma forma de reverter a situação ou de retardar, eles fazem promessas, eles procuram outras alternativas, outras opiniões, outros métodos de tratamento. Depois nós temos a depressão, que é quando eles se veem impotentes, quando eles se desesperam porque não tem o que fazer e acabam perdendo a esperança. E, enfim, a aceitação, né, que pode levar aí vários meses, até 2 anos, esse período. E é um período, assim, de reinício de vida, né? Que se diminui a preocupação da perda, não dizemos a dor, mas a preocupação com a perda, né? O pesar diminui. E vamos lá. Em uma outra situação, após, né, tudo isso, como tratar a saúde do binômio e a família. Porque a saúde mental da puérpera também influencia. Então, o abandono neonatal e as suas implicações sociais. Gente, várias coisas acontecem que levam uma mãe a abandonar um filho, né? Abandonar o fruto, né, do seu concepto. No entanto, não cabe a nós julgar o que aconteceu com essa mãe. Geralmente, a nossa função é encaminhar para o serviço social, para o psicólogo, para que haja um atendimento específico para essa puérpera, né? O neonato em situação de abandono, ele deve permanecer internado até que se tenha uma decisão, né, pelos órgãos competentes. E geralmente é um encaminhamento para abrigos. E considerando a imensa disparidade socioeconômica do Brasil, é cada vez mais comum isso acontecer. Houve uma grande onda de abandono, né, na época da crise do Zika vírus, quando várias crianças nasceram com microcefalia. Mas as questões sociais e econômicas também influenciam muito nisso. As redes de apoio ao binômio. No âmbito do SUS, existe uma ampla rede de atenção, né, que começa pelas unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada, o programa de saúde da família e, é claro, os ambulatórios especializados, hospitais e clínicas, que atendem desde o pré-natal ao parto e puerpério. Então, as UBS são a porta de entrada, lá é possível fazer o pré-natal, o puerpério, a humanização e encaminhamento. O programa Saúde da Família faz o acompanhamento do binômio, a assistência e a orientação domiciliar. Os ambulatórios especializados, aí já tem o acesso ao pré-natal de alto risco, exames específicos como de ultrassom, e nos hospitais o parto e assistência clínica e cirúrgica, tanto para a mãe quanto para o RN. Certinho, galerinha? Continuamos na próxima aula, já iniciando pediatria. Afinal, nosso neonato já teve alta. Dúvidas? Chama lá no chat. Até daqui a pouquinho.